falando sobre bem-estar. A forma como a gente se alimenta muda com o tempo, assim como a nossa rotina, os nossos hábitos e até as informações que chegam até nós. E a ciência, ela também avança, gente, trazendo novos olhares sobre o que faz ali sentido colocar no prato no dia a dia ou não. Por isso, a pirâmide alimentar ganhou uma nova diretriz. Quem nos ajuda a entender o que muda, o que acontece, o que continua valendo e muito mais, e principalmente, né, como aplicar tudo isso aí na prática, é a supernutricionista Paula Prado. Boa tarde, Paula, tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Obrigada por estar aqui. Imagina, maravilha ter você aqui junto com a gente, falando de um assunto super atual e super importante, afinal de contas, todos nós precisamos nos alimentar e a gente quer se alimentar bem. Pra gente começar, quando a gente fala aí em nova diretriz da pirâmide alimentar, o que de fato mudou em relação àquele modelo mais tradicional que a gente estudou na época da escola? Conta pra gente. Uma coisa bem importante de pontuar a respeito dessa nova pirâmide é que ela é uma diretriz americana. Não mudaram as diretrizes brasileiras. O que acontece, né? Que o mundo todo, e o Brasil fortemente, mas dentro da área da saúde, né, principalmente, o mundo segue muito o que os Estados Unidos traz, né? Então, as diretrizes americanas trocaram a pirâmide deles, que era muito mais desatualizada do que o nosso guia popular guia popular da população brasileira, né? É? Guia alimentar da população brasileira, desculpa, cabeça da grávida. Acontece. Então, lá eles tinham, era desatualizado em relação ainda à nossa. Isso, esse nosso guia que já é bem antigo, né? Mas agora a gente tem essa nova pirâmide, né? Que até tá aparecendo ali que eu mandei pra gente colocar, que já é uma evolução. Não é uma diretriz brasileira, novamente quero reforçar, mas é um avanço muito grande, principalmente vindo de um país com uma forte incidência de alimentos ultraprocessados. Isso, e o que muda nessa pirâmide, então? Conta pra gente. Quando a gente compara, então, a pirâmide alimentar americana anterior para essa, nós vemos uma mudança drástica de recomendação de produtos ultraprocessados. Então, a primeira coisa que é importante a gente pontuar é que vocês podem ver que ela é invertida. Né? Ela não é um triângulo normal, ela é invertida, né? Então, isso foi uma das primeiras coisas que eles já trouxeram. E tudo que está ali no topo da pirâmide, né, nessa base invertida, é comida de verdade. Então, são as proteínas que é a comparar da nossa pirâmide que a gente tem no guia alimentar brasileiro, é uma das principais diferenças. Essa proteína estar presente como fonte principal ali em maior consumo junto dos vegetais, né? Vocês podem ver que tem a carne, tem queijo, tem frango, tem brócolis, né? Tem tomate, cenoura, tudo ali em grande quantidade. Na nossa pirâmide é muito mais vegetais e alguns grãos integrais, né? Dentro dessa base maior ali, mas essa seria a principal diferença entre as duas pirâmides. A brasileira já reforçava, desde muitos anos atrás, a comida de verdade. Porque nós temos raiz na comida de verdade. Isso, no arroz, no feijão. Isso, o Brasil tem isso forte, graças a Deus, né? Mas o americano não tinha. E quando a gente vê essa inversão vindo deles, um país extremamente industrializado, nós vemos uma mudança aí de perspectiva dentro da área da saúde, onde todo mundo passe a entender que é muito importante comer comida de verdade. Com certeza. Aqui a gente também tem consumo de ultraprocessados, mas acredito que lá nos Estados Unidos isso é uma escala muito, muito maior do que em relação aqui ao nosso consumo, né? No Brasil. Essa questão de conversar, de falar dessa nova diretriz dessa pirâmide e tudo mais, quais são os riscos dos ultraprocessados para o pessoal de casa entender, Paula? Assim, o principal que a gente tem que pontuar, né, que tudo que não é natural, que não veio da natureza daquele jeito, o nosso corpo não vai lidar da melhor forma possível, né? É assim que eu gosto de explicar para as minhas pacientes, né, para as minhas seguidoras, alunas, porque realmente é dessa forma. Aquilo é uma coisa estranha para o corpo. Então, a gente precisa entender que, se não é natural, o corpo não vai lidar de uma forma natural também. E aí, a gente tem obesidade, que é um problema de saúde gigantesco, né? E que muitas vezes não é levado tão a sério assim. Hoje, a gente tá, né, numa onda bem grande de resolução da obesidade, né? A gente tem bastante frente
de resolução, mas obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças também em relação à artrite, artrose, também são causadas pelo peso. Fora outras alterações menores, que parecem menos significantes, mas que também vão impactar. Indisposição, memória ruim, sono ruim, né, falta de foco, esse monte de doenças e alterações de humor que a gente tem hoje, tudo tem associação também com a alimentação. Essa mudança, por exemplo, toda vez que ocorre uma mudança, a gente já tem uma, vamos dizer assim, uma cultura instalada lá das pessoas chegarem na gôndola e pegar a caixinha já pronta do, sei lá, do feijão, né, dos ultraprocessados. Para haver uma mudança, né, acontecer essa mudança de fato, você acredita assim que é quanto tempo? É os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos? É algo nesse sentido, assim, nossos filhos, né, uns 10 anos, eu diria, para ter uma mudança muito grande, né? Hoje, não é o tema exatamente da nossa conversa, mas só para, né, trazer um pouco disso, hoje se fala que em 2028, 2030, nós não teremos mais pessoas obesas no Brasil, por conta do advento das medicações, né? Existem algumas fontes que falam sobre isso, eu sinceramente não acredito totalmente, porque é muito dizer que não vai ter mais, né? Mas que vai diminuir massivamente, vai. Porque é uma coisa que vem sendo construída já, né? E agora, com o auxílio da medicação, a gente consegue levar essa pessoa pra frente de uma forma muito mais tranquila, né? Não precisa ser sofrido, né? Tem que ser uma coisa sustentável. E é isso que até, ao meu ver, essa pirâmide traz pra gente. É muito mais gostoso você comer uma carne, um queijo, né, com vegetais, do que você comer só um peito de frango ali sem graça e vegetais no vapor, né? Não fica tão bom assim. E aí, quem consegue manter isso pro resto da vida? Não, ninguém consegue, né? Mas é isso, aí também envolve um cuidado que a gente precisa ter, que é esse incentivo aí do consumo de gordura, né? Porque às vezes a gente fala, né? A gente tem que diminuir isso, diminuir aquilo, mas daí na prática a gente acaba não fazendo de fato aquilo, né, gente? Então, assim, informação a gente está tendo a todo momento, né? Enfim, na televisão, nas redes sociais, em bastante, vamos dizer assim, formas, né? As pessoas estão recebendo essas informações. E a mudança, acredito que pra gente, aquela coisa, né? Quando a gente o galho já cresceu meio torto, para você endireitar é mais difícil. Mas quando começa ali as crianças já tendo essa pirâmide na cabeça, enfim, né, estudando sobre, né, tendo essa outra percepção, já muda bastante para o futuro, né, Paula? Com certeza, né? A gente tem inúmeros estudos, mas assim, são vários mesmos dizendo que a geração Z, que já é uma geração grande, né? Já são uma geração aí tem alguns de mais de 20 anos já, é uma geração que bebe muito menos, que não gosta de fumar, que faz atividade física, então eles já têm um outro conceito de estilo de vida. E isso é maravilhoso, né? A nossa perspectiva é que os filhos dessas pessoas sejam ainda mais saudáveis. Com certeza. E para quem está querendo começar agora, está assistindo Vitrine, fala assim, Patrícia, Paula, perfeito. Então, começo de ano, porque tem aquela coisa, né? Começou o ano, quero aí mudar também o meu estilo, né? De comer mais saudável e tal. Por onde começar, Paula? Eu vou falar, assim, o que eu sempre gosto de trazer, né? Comida de verdade tem que ser sempre a base. Então, se você pensar, falar assim, eu conseguiria fazer isso aqui em casa? Se você conseguir pegar da natureza e fazer em casa, é porque é saudável, né? Não quer dizer que ele vai ser bom para o processo de emagrecimento. Daí é outra história, né? Mas se for saudável, já é um primeiro passo. E aí, como um segundo passo que a gente pode adicionar coma muito mais vegetais do que você come hoje. Pouquíssimas pessoas comem a quantidade adequada. Então, pelo menos 50% do prato de legumes, saladas, né? Isso, almoço e jantar seria o ideal. E aí, o resto você distribui em uma carne, um carboidrato, né? Comer frutas aí ao longo do dia, mas sempre ter uma proteína nas refeições. Acho que essa seria a base. É uma base simples, não precisa complicar. Dá pra complicar? Dá, né? Dá. Sempre dá, mas não precisa. Com certeza. Pode ser bem simples. E aquela coisa, começar, né, Paula? Exatamente. Dar o primeiro passo. Exatamente. E aproveitar agora o começo do ano, né? A gente se empolga e tem que usar essa motivação.
tem que usar, né? Não adianta que tem gente que fala, você vai começar agora, mas aí depois não vai continuar. Depois é depois, começa, né? Faz agora. Vai que dessa vez é diferente, você gosta. Pronto. Exato, exatamente. Perfeito, Paulo. Muito obrigada pela presença, minha linda. Obrigada a você. Prazer conversar Cris. contigo e até Prazer uma é próxima, meu. viu? Até, obrigada. Saúde pra ti e pro baby. Obrigada.